Olá, eu sou o Marcos Valério XR, já no final do dia 15 de outubro de 2021. Provavelmente vou virar meia-noite nesse vídeo. E vamos deixar de lado um pouco as temáticas mais pragmáticas que eu tenho desenvolvido. Eu vou lançar o vídeo lá sobre a análise do Ludwig von Mises. Tá com muita vontade de falar dos últimos acontecimentos relativos ao Ciro Gomes aí, mas deixa isso um pouco de lado. Eu vou trazer um conteúdo aqui que há muito tempo eu estou devendo para esse canal. Não é nem que está sendo cobrado, não, a maioria das pessoas não cobra, mas é um assunto que volta e meia eu coloco e que precisa ser melhor desenvolvido, precisa ter um vídeo específico sobre isso. E é um tema que num momento ele pode parecer muito metafísico, muito abstrato, mas é impressionante como que ele perpassa todas as culturas e tem resultados bem práticos, estou falando pragmáticos diretos mesmo da nossa percepção de realidade, até mesmo em questão de relacionamentos, para quem está com saudade dessas temáticas de relacionamentos com mulheres, essas coisas assim, ou até essas noções a respeito de erotismo, pornografia ou qualquer outra coisa, onde você aplique as categorias de aparência e essência. Mas eu vou usar principalmente forma e matéria, ou forma e substância, distinções originalmente aristotélicas, que inclusive envolvem temas um pouco mais complicados de aristotelismo, pelo qual até tem que passar um pouco também. Mas isso é mais profundo, está relacionado a essa questão de aparência e essência, e uma série de distinções que a gente sempre faz, são operacionais, são essenciais para o nosso entendimento e até para o dia a dia. E curiosamente nós temos uma determinada preferência, a meu ver, um tanto equivocada pelo modo como ele é colocado. Deixando claro, para iniciar, nós distinguimos aquilo que a gente chama de forma, que via de regra é associado a uma aparência, de uma forma meio equivocada, uma externalidade, e a gente distingue de uma espécie de uma essência, de uma coisa intrínseca, de uma substância, que frequentemente a gente considera como mais importante, mais profundo. E é bem estranho, como quando a gente estuda um pouco de cultura oriental, parece, no primeiro momento, que eles fazem o contrário, que eles dão mais importância à forma do que ao conteúdo. Mas vamos focar em forma e matéria. Eu vou utilizar forma e matéria, basicamente. Entenda a matéria como substância, como conteúdo, como uma coisa assim mais profunda, como essência, e entenda a forma como uma coisa que pode ser mais aparente, mais existência, mais externo. Porque é mais ou menos assim que a gente entende. Então, beleza, vamos lá. Eu já coloquei várias vezes nesse canal essa noção de que a gente tem que estar muito atento a essa distinção, especialmente de formas bastante pragmáticas. Eu já usei várias vezes o exemplo do carro, vou usar um exemplo diferente. Pega uma bicicleta. Uma bicicleta evidentemente pressupõe uma forma, uma estrutura, um modo como ele é montado, e evidentemente pressupõe um conteúdo, no caso a matéria em si. Você pode pegar todas as matérias necessárias para fazer uma bicicleta, os metais, os plásticos, as borrachas e algumas outros elementos de quaisquer que se encontre. Vamos supor que você veja exatamente quanto de aço, exatamente quanto de titânio, de alumínio ou de quanto de determinado tipo de plástico foi utilizado para fazer uma certa bicicleta. Pega as mesmas quantidades. Se você pegar todos aqueles montantes, aqui tantos quilos aqui do titânio, tantos quilos aqui do tungstênio, tantos aqui, simplesmente jogar essas substâncias lá espalhados, você tem uma bicicleta? Claro que não. Mas porque você só tem a matéria ali, mas não tem a forma. Por outro lado, você também não pode ter só a forma, né? Porque você pode fazer uma réplica perfeita de uma bicicleta, quando for em réplica mesmo, onde você vai ver até lá a corrente, a catraca, todos os detalhes estão reproduzidos lá. Mas essa réplica toda é de papel, ou de papelão, ou de madeira, também não vai funcionar como uma bicicleta. Então, entenda, a gente precisa de ter a matéria apropriada, organizada na forma apropriada. Só que tem um detalhe. Se você pegar exatamente toda aquela matéria utilizada naquela bicicleta e colocar de uma forma desordenada, pura, só tá lá só a borracha ou a matéria-prima da borracha, do plástico, de tudo ali, tudo misturado, aquilo ali não vai ser uma bicicleta em sentido nenhum. Por outro lado, se você fizer uma réplica que só tem a forma de uma bicicleta, mesmo que ela não ande, seja totalmente inútil, mas tem pelo menos aparência, ela pode até não ser uma bicicleta, mas ela pelo menos parece uma. Você vai olhar para ela e vai dizer que é uma bicicleta.
por mais que seja assim uma emulação, uma coisa, ou seja, de uma certa maneira, ela está mais próxima da bicicleta em si do que só a matéria. Até porque você pode usar matérias diferentes para fazer uma bicicleta. Seria muito difícil fazer uma bicicleta de madeira, né? Mas sim, ainda é possível, ainda dá para fazer alguma coisa parecida, pelo menos. E aquele caso, se a réplica for perfeita demais, ela pode servir pelo menos de modelo para fazer uma bicicleta real. Mas o que eu tô querendo deixar claro é que de uma certa maneira, para não usar a palavra de uma certa forma, de um certo modo, a forma acaba sendo mais determinante do que a matéria. Então, essa é a questão que tem que ficar claro. Perfeitamente aceitável você dizer que elas são tão importantes quanto. Mas eu acho que não dá para dizer que a matéria ou a substância é mais importante que a forma, de modo algum. É mais fácil dizer o contrário. E isso é bastante crucial, porque a gente tende a associar a forma à aparência, às vezes dá mais importância à essência. A filosofia discutiu isso durante muito tempo, né, com essa questão de um elemento intrínseco, que é a essência em si, e depois surgiu o existencialismo, e colocou a existência na frente da essência. Eu acho que tem uma certa confusão aí, eu meio que tendo a igualar os dois, mas tem um pouco a ver com essa questão aí sim. Mas vamos lá. Quando a gente chega, por exemplo, vou fazer a questão bem pragmática e bem mais apelativa, né? Como tá essa questão aí de que um homem pode ser uma mulher se ele acha que é uma mulher, porque ele pensa que é uma mulher. De uma certa forma, eu concedo perfeitamente que alguém pode ter uma mente feminina, que um homem pode ter uma mente feminina, que psicologicamente ele seja uma mulher, ele tem um gênero feminino. Não tem nenhuma dificuldade de aceitar isso. Posso até tratar esse indivíduo como mulher se ele quiser. Mas não tem como eu dizer que ele é uma mulher, porque ele não tem o quê? O corpo de uma mulher. Fisicamente ele não é uma mulher, pode ser mentalmente. E para uma série de efeitos isso pode ser suficiente em algumas situações assim. Eu, por exemplo, repito, não tenho problemas em tratar no feminino, tratar como se fosse uma mulher, um homem que tem essa condição. Mas eu vou tratar de um modo puramente formal. Não tem a menor possibilidade de, mesmo que eu fosse solteiro, eu ter qualquer atração. Não, não existe. Esse negócio de feminista dizendo por que os homens não estão amando as mulheres trans, isso aí é apenas demência, deformação mental. Não tem você vê como que a forma é importante, né? A mente perdeu a forma. Né? Não sei nem se esse cara tem alguma substância mental para pensar, para falar uma coisa dessa. Porque eu simplesmente o cara ter uma psicologia feminina, ele acha que ele vira uma mulher e acha que o homem hétero tem a obrigação de se ser atraído por ele. Você vê o nível de insanidade que se colocou. Mas vamos ver como é que essa questão se aplica diretamente a isso aí. Veja só, tem um sujeito aí que também não importa muito agora, e que ela é realmente uma mulher, ela é o DNA feminino, plenamente feminino, o corpo interno ela tem útero, tem ovários, tudo bonitinho, sim, né? Bonitinho não, feinho, não. Mas você olha para ela e você jura que é homem. Tem cara que é uma barba, musculoso, cheio de tatuagem, mas de fato ela tem uma genitália feminina e pode engravidar. Isso é suficiente para o homem, apesar de biologicamente ser uma mulher, efetivamente poder até engravidar, se ela tem uma aparência, uma forma externa completamente masculina, não, tá, qualquer homem normal isso não é suficiente. Você tem aí que a externalidade está falando mais alto que a internalidade. Por outro lado, nós temos o problema também daqueles que parecem mulheres, né? Aqueles travestis ou transexuais perfeccionistas que você jura que é uma mulher. E aí quando chegar na hora H tem um genital masculino. Evidentemente a externalidade parece uma mulher, mas também não é suficiente para um homem hétero. E vamos supor que além de toda essa externalidade, você vai ter uma genitália feminina perfeitamente convincente. Mas aí tem uma voz mais grossa, tem um pescoço, ou seja, há imprecisões na forma. Mas pensa bem, e se todas as aparências externas sejam absolutamente convincentes, seja, não tem nada que te sugira que pode ter sido um homem aquele ali. A aparência é perfeita e a pessoa é perfeita, e até onde a sua interação sexual é capaz de alcançar também é totalmente convincente, de modo que não tem nem como se saber que não é uma mulher. Em todos os níveis a simulação é perfeita. Aí isso já pode ser sim perfeitamente
suficiente para um homem hétero, até porque ele não é capaz de saber, tá? Um homem dele descobre, isso abala, mas se não é capaz nem de descobrir por si próprio, aí você vê que a aparência levou vantagem, mesmo que internamente, pelo DNA, ele seja masculino, até porque está além do alcance da nossa percepção a gente distinguir essa essa fraude assim no nível mais profundo, né? Fora do alcance. E aí que está a grande sacada. Passando para o plano puramente psicológico, muitas pessoas acreditam em determinados tipos de comportamentos que são considerados mais sinceros e outros são considerados hipócritas por causa de uma qualidade interna que às vezes é inacessível aos outros. E olha como que é mais importante, de uma forma geral, a aparência do que o conteúdo. Vamos supor que chega uma pessoa, ok? Uma pessoa que vai aqui, vai passar e vai embora, mas que tem uma breve, uma interação com você, e você a atende com todo respeito, com toda cortesia, faz tudo direitinho, mas no fundo você está odiando, você está querendo que ela morra. Mas você atende lá, oh, muito bem, assim, tal coisa, um prazer, não é boa viagem. E no fundo você odeia a pessoa, está querendo que ela morra. Mas no sentido pragmático, para aquela pessoa, isso não foi o suficiente. Isso não foi melhor do que ter lá alguma pessoa com um espírito extremamente elevado e ama, mas trata de uma forma grosseira assim. E aí, tá aí, seu babaca, falei na festa merda aqui, ele vai pra PQV. Mas no fundo lá é super gente boa, ele adoraria, ama aquela pessoa. Mas tá vendo que não adiantou? Para essa interação superficial não funciona? Para essa interação, essa externalidade é muito mais importante que a internalidade? E não só no contato superficial. Se você tem um vizinho, de repente esse vizinho lá te odeia, te detesta, mas ele é totalmente cortês, ele faz a parte dele direitinho, ele não fica enchendo seu saco com um som alto, ele tem um bom relacionamento, tudinho. Me diz se isso não é, de uma certa forma, preferível do que um cara, às vezes, que até tem um amor profundo, mas o cara é extremamente incômodo, enche o saco, toca música alta, joga coisa no seu terreno, às vezes é meio grosseiro. E curiosamente, existe muitas pessoas que dão valor a uma essencialidade, mesmo quando ela não é manifesta. Aí fica aquele sujeito, poxa, mas no fundo é uma pessoa tão boa, mas só como ele faz tudo errado. Não importa, meu amigo, o que importa é a sua conduta externa, a sua interação social. E o pior, você não tem nem como detectar aquilo a nível mais profundo. Para a pessoa de fora, às vezes não tem nem como saber o que está lá dentro. Então a única coisa que vai ser determinante é o que está por fora. E o pior, você mesmo, no fundo, não sabe o que tem aqui dentro. Além de ser uma caixa preta para os outros, frequentemente é para você mesmo. E aí tem aquelas situações, aquelas pessoas que se acham maravilhosas e se sentem incompreendidas e se sentem injustiçadas, apesar de elas serem muito boas, mas elas são grosseiras, elas são babacas, elas fazem porcaria o tempo todo, mas elas se sentem injustiçadas porque no fundo elas são maravilhosas. É um cara que tinha muito isso, é do Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, ele tinha péssimas relações, todo mundo detestava o camarada. E ele se achava uma pessoa muito boa. Sim. E de repente você tem um problema aí. Você tem um problema sério no seu comportamento aí. E aquilo que parecia ser o mais genuíno, o mais profundo, o mais essencial, na verdade se torna irrelevante, porque você não consegue manifestar essa essencialidade, se é que ela de fato existe. E aí vamos descer para o nível mais profundo ainda. Volta lá para a bicicleta. E vamos para a matéria. Os metais específicos que são necessários para fazer uma bicicleta. Aliás, isso é uma questão tecnológica relevante, né? Porque são determinados tipos de metais que possibilitam isso, que não existiam antes. Eles surgiram historicamente, são mais recentes. Se você tentasse viajar para 1000 anos atrás e tentasse, com os materiais da época, com os melhores inventores, os engenheiros, os melhores técnicos, e mesmo tendo conhecimento muito profundo, e fosse tentar fazer uma bicicleta com outros materiais, você não ia conseguir as bicicletas de desempenho que você tem hoje. Então você tem os metais específicos lá. Mas pensa bem, o que é o titânio, se não um elemento químico? O aço, bom, o aço na verdade é uma mistura, né? Uma mistura de ferro com carbono. Mas o que é o ferro e o carbono? Qual a diferença do ferro e do carbono a nível atômico, exceto a forma dos átomos, o modo como eles estão organizados? Os mesmos prótons, nêutrons e elétrons
reconfigurados, configuração é forma, de um modo diferente. Percebe que infraestruturalmente a matéria nada mais é do que formas em configurações específicas, as mesmas substâncias profundas, ou seja, aquilo que a gente chama de substâncias químicas, ouro, ferro, níquel ou hidrogênio, tanto faz. No fundo, tudo é constituído das mesmas infraestruturas, nêutrons, prótons e elétrons em formatos diferentes, em composições diferentes. E o pior, quando você desce para nível infraestrutural, qual a diferença de um próton para um nêutron? É a posição dos quarks. Os quarks ups, quarks downs. E se você desce para um nível mais infraestrutural ainda, bom, nós temos lá as 12 partículas fundamentais, que não vou entrar agora, tem os bósons, os mesons, mas no fundo, possivelmente, ou você tem essas partículas fundamentais que se configuram de formas diferentes, ou você, de repente, pode reduzir tudo a uma entidade fundamental, e tudo não passa de forma. O modo como essas são construídas, como é que elas se organizam. Aplico o mesmo exemplo na questão que é o que mais interessa, né, para esse pessoal aí, a questão de uma mulher. Pega, se no fundo o que define se é uma mulher ou um homem a nível biológico é o DNA, o que mais é o DNA se não a forma com que as moléculas estão organizadas? E especificamente o cromossomo X, qual é a diferença do X para o Y? São as mesmas enzimas, basicamente, são as mesmas cadeias moleculares em forma diferenciada. Ou seja, a infraestrutura da matéria é forma, é configuração. Isso deveríamos suspeitar, já deixa bem claro que no fundo não existe realmente matéria em sentidos diferentes. A matéria nada mais é do que resultado de organizações diferenciadas de entidades mais fundamentais que assumem formas diferentes. Nesse sentido, então, a forma é o que determina a matéria. Forma no nível mais profundo, né? Não apenas o modo como você configurou, no caso, a bicicleta, as peças ali, mas cada peça, quais as substâncias que compõem aquela peça estão configuradas de uma configuração molecular específica, que no fundo remete a uma configuração atômica específica e subatômica e o caramba 4. Mas no final das contas tudo é forma. E você tem uma noção clara, tendo uma noção clara dessa distinção, a gente deveria perceber que a forma acaba sendo mais importante no sentido pragmático. A externalidade acaba sendo mais importante. Haja visto o utilitarismo, né? No sentido ético. O utilitarismo é aquela doutrina que não está preocupado com suas intenções, não está preocupado com determinadas questões mais profundas, mais metafísicas, está preocupado com os resultados práticos, né? É aquele negócio. Se o camarada é uma pessoa espiritualmente horrível, uma mente de trevas lá, mas ela age de forma perfeitamente amigável com a sociedade, ela ajuda, então é isso que interessa. Claro, eu não vou tão longe, eu dou uma importância, cara, para os níveis mais profundos, mas é aquele caso. Esses níveis mais profundos, além de serem inacessíveis, de uma certa forma, também pode ser reduzidos à forma. A sua estrutura mental, seus sentimentos, seus pensamentos, de um modo ou de outro, talvez possam ser redutíveis a determinadas subestruturas que é um modo diferenciado de organização. A nível físico, isso é evidente. Emoções, por exemplo, podem ser reduzidas a questões somáticas, a questões endócrinas, né? Uma quantidade maior de serotonina ou de adrenalina, ou uma dosagem específica de ocitocina ou qualquer outros hormônios assim, alteram significativamente as emoções. Então você pode reduzir as emoções a esse nível somático. Esse nível somático não são as de cadeias moleculares, substâncias que, como nós já vimos, podem ser reduzidas à forma. Mas o nível mais sutil, mais abstrato, aquele que talvez não seja tão fácil de reduzir, ainda assim pode estar associado a uma configuração cerebral. E essa configuração cerebral, esse modo como o cérebro se organiza, também tem a ver com formas, com estruturas sinápticas. E se você for mais fundo ainda, pensar na mente como uma coisa assim, além da matéria, uma coisa tão desligada, ainda é possível elaborar uma teoria mental onde você consegue esquematizar isso num sentido mais formal. Se você for pegar a maioria dos... O próprio Freud, ele faz uma divisão do cérebro entre superego, ego e id. O Jung faz um modelo cerebral lá que tem vários elementos assim que você pode
visualizar num esquema formal, claro. Se você quiser pirar mesmo, pega algum livro do Dalai Lama lá sobre o budismo tibetano e vai ver como que eles estudam a mente, lá, várias categorias, tem uns esqueminhas fantásticos. Ou pega Kant e ver as categorias kantianas da mente. O que talvez seja mais interessante dizer é que tudo aquilo que a gente pensa ser uma coisa assim, muito essencial, muito profunda, muito inacessível, talvez não passe de configurações de coisas mais elementares e cuja a disposição é que é determinante, são as formas que determinam. Antes de falar de Aristóteles, eu vou falar de Harry Potter, sabe? Porque tem... não é à toa não, Harry Potter eu acho uma obra boa, acho um conteúdo interessante, ele tem alguns momentos que é até profundo. Talvez muitas coisas que passam desapercebidas pelos leitores mais superficiais. Eu não sei o quanto que a Rowling tem consciência disso, ou algumas vezes como ela colocou algumas coisas de forma até inconsciente. Mas tem umas coisas muito interessantes ali. Uma delas, eu gostei eu não lembro qual livro que foi, mas é um diálogo que tem entre o Dumbledore, né, e o Harry Potter, onde o Harry Potter ele estava muito angustiado porque ele era muito parecido com o Voldemort. E o Dumbledore, de fato, você tem muitas das qualidades que o Voldemort apreciava, vocês têm algumas coisas em comum. E o Harry estava muito angustiado, porque ele queria ser muito diferente. E ele se sentia tão próximo do Voldemort, estava tão agoniado com isso, que ele começou a menosprezar a sua própria conduta, ele começou a se menosprezar por causa disso, né? Aí, e o Dumbledore explicando, não, mas você fez muitas coisas diferentes. Por exemplo, você tá na Grifinória, o Voldemort estava na Sonserina. Esses nomes são horríveis, né? Porque o original é Gryffindor, tudo bem. Gryffindor para Grifinória dá até para... Mas o Sonserina é ridículo. Da Slytherina ficaria muito melhor. Mas chega. Aí o Harry Potter falou bem assim, não, mas eu só não fui parar na Slytherin porque eu pedi pro Chapéu Seletor não me pôr lá. Que senão ele teria ido parar na mesma casa do Voldemort. E ele estava angustiado com isso. Aí o Dumbledore, mas é essa a diferença entre você e o Voldemort. Você escolheu outra coisa. Mas o que é interessante, ele fala pouco, o que ele sente é a questão que está profunda, hein? Ele queria ser essencialmente diferente. Ele queria ter uma diferença interna, essência, que está além da conduta externa dele. E aí que está o detalhe. Talvez não tenha diferença nenhuma. Foi a vontade, foi agir de forma diferenciada, foi escolher diferente que o tornou diferente. E eu vejo isso acontecendo com muitas pessoas, às vezes se recriminando por não terem uma essencialidade que elas acham que deveria ser diferente. Ela queria ter uma espécie de iluminação interna, algo assim que é difícil de explicar, e que no fundo você não tem. A gente pensar que é algo profundo lá dentro que determina o que vai acontecer lá fora, pode ser uma confusão, porque como eu costumo dizer, uma dinâmica indelével é que você tem um mundo externo, pelo menos aparentemente externo, né, para não entrar na questão do solipsismo, esse mundo externo e tem esse mundo interno. E toda a nossa existência é uma tentativa de sincronizar esses mundos, né? Nós sempre estamos, tanto volitivamente, tentando tornar o mundo externo mais parecido com o nosso mundo interno, quer seja moldando as coisas de acordo com o nosso gosto, moldando o nosso corpo, fazendo nossa casa de acordo com o nosso gosto, fazendo as coisas que a gente quer fazer, que refletem nosso interior, quanto o mundo externo está sempre introduzindo seus conteúdos dentro de nós. Então é sempre uma equalização. E aquilo que a gente entende como consciência, como fenômeno da mente, é aquilo que se dá mais ou menos que nesse jogo de forças, assim, né? E a gente fica esperando que tenha algo interno que exploda para fora e supere a tudo, quando muitas vezes pode não ter. Muitas vezes o grau de determinação que a gente sofre externo é muito forte, o que não significa que a gente não tenha uma individualidade interna, mas ver o quão é monumental o simples fato de que nós pensamos originalmente num idioma específico que a gente recebeu. Isso é crucial, extremamente determinante. E, no final das contas, muitos desses filósofos vão chegar à conclusão que talvez não exista um eu, uma essência, que tudo não passa de uma ilusão. O próprio Hume diz isso.
E, e as tradições orientais dizem isso, que no fundo, lá dentro, aquilo que você pensa ser uma essência sua, o seu eu, pode não passar de uma, veja só, de uma forma mental ilusória e transitória, e no fundo esconde uma realidade mais profunda. Não sei que realidade seria essa. Mas vamos para Aristóteles. Isso é uma coisa que, curiosamente, te ajuda a entender uma questão muito levantada em Aristóteles, que todo mundo está sempre perguntando e que todo mundo está sempre respondendo, e que, em geral, a resposta está até certa, mas que ninguém entende. As 4 causas aristotélicas: causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Aí você vai, bicho, procura aí na internet agora as causas aristotélicas e vê se você entende o que estão dizendo ali. Porque é facílimo distinguir a causa eficiente da causa final. E toda a discussão epistemológica e sobre teoria da ciência que desenvolveu posteriormente é basicamente distinguir, abandonar a ideia de causas finais e se concentrar exclusivamente na causa eficiente. O que a gente entende em termos científicos de causas e efeitos são as causas eficientes. E aí o pessoal vai explicar a causa formal é por causa da forma, a causa material é por causa da matéria. Assim, não explica porra nenhuma, porque é realmente difícil de entender. E lembrando que eu não usei as categorias aristotélicas do modo como elas são, não. Eu subverto, uso do modo top. Mas nesse caso, vamos observar. O que é... Bom, a grosso modo, né? O pessoal entende que quando você... Vamos pegar uma situação qualquer. Eu não consegui pensar numa ideia menos assim violenta. Mas pensa no assassinato, né? Porque no jargão jurídico policial a gente usa muita distinção entre causa e motivo, né? Causa da morte, por exemplo, às vezes a perfuração tal no órgão tal, causando falência tal do órgão, é a causa da morte. Isso é o que a gente entende de causa eficiente. E a gente vai dizer, mas qual foi a motivação da morte? A motivação foi vingança, foi um acerto de contas, foi não sei o que lá. Então o jargão policial distingue dessa forma. Isso, a gente consegue puxar isso um pouco para a distinção aristotélica entre causa eficiente e causa final. Tanto que a remoção das causas finais foi aquilo que, de uma certa forma, ajudou o método científico a se consolidar, porque você parou de tentar entender na natureza quais seriam as finalidades. Apesar de que a finalidade, a causa final aristotélica não é uma coisa tão superficial assim como a vontade da natureza, é algo mais profundo. Por exemplo, aquele velho exemplo que eu acho é o melhor de todos, que a pedra caiu porque ela tinha o objetivo de atingir sua finalidade, que é estar embaixo, mas isso tem um motivo mais profundo, que até o próprio Aristóteles vai intuir a ideia da força gravitacional. Mas assim, o fato é que, via de regra, a gente tem a causa final como uma finalidade, uma coisa que a gente dispensa do raciocínio científico atual. Mas isso aí é fácil de distinguir. Então o pessoal entende que a causa eficiente é aquele efeito físico em si, e a causa final seria um propósito mais abstrato. Mas o que é a causa formal e a causa material? Na verdade, de uma certa forma, é isso mesmo. São subdivisões da causa eficiente, porque o exemplo que eu dei lá, por exemplo, o cara tomou um tiro, né? Causou perfuração e tal. A causa material é porque existia uma substância, um metal com tais propriedades, em geral chumbo, às vezes chumbo coberto por aço, que teria sido, se não fosse aqueles materiais, não seria suficiente. Não adianta você fazer uma bala de papel, uma bala de borracha, talvez não tivesse o mesmo efeito. Então, você precisou daquela matéria. E a forma, aquela matéria teve que estar configurada na forma daquela munição, se tivesse um outro formato também, podia não ser suficiente. Então, essas duas causas, formal e material, possibilitado o efeito físico, que é a causa eficiente. E a causa final... Para não passar muito nesse exemplo, porque a causa final em Aristóteles não é uma vontade de alguém, é porque o fenômeno físico desencadeado, a cadeia de ação e reação, não poderia finalizar a não ser com determinadas determinações físicas, naturais, que dão um fechamento àquele evento. Aquele evento tem que acabar de determinada forma, porque nada pode ficar se perpetuando indefinidamente pelo universo, até atingir uma espécie de estado de repouso. Houve um movimento e de repente aquele movimento teve que parar para atingir o repouso. Mas assim, para voltar, é só que se você não tem uma noção clara de forma e substância, não dá para entender essas causas
formal e material do Aristóteles, e não é à toa que elas são deixadas de lado. O pessoal vai explicar esse negócio, dá uma definiçãozinha básica, deixa de lado porque ninguém entende mesmo, e vai só para a causa eficiente e a causa final, que são as mais fáceis de explicar, para no final das contas descobrir que hoje dizer que hoje a gente só se preocupa com as causas eficientes. Mas se você entende essa distinção entre forma e substância, fica mais fácil você entender como que você aplica essa situação nas mais diversas situações. Para voltar, voltando ao exemplo do relacionamento, pensa no relacionamento homem e mulher. Veja bem, por que eu engravidei e a minha esposa? Por que você teve um filho e tal, não sei o que lá. Aí, taca as quatro causas aí, né? Pensa bem. O primeiro requisito necessário para que eu tenha tido um filho foi a forma que me atraiu, a forma feminina, a aparência externa na mulher. Mas além da forma, ela tinha aquilo que a gente chama de uma substância da mulher. Sem esses dois fatores, não teria havido relação, porque eu sou hétero e não teria tido nada. Então, percebe que para ter a causa eficiente, que é para ter tido excitação e desenvolver todo o ato sexual, eu precisei desses pré-requisitos da causa material e da causa formal, porque sem esses dois não teria tido o ato sexual, que é a causa eficiente, que gerou a ejaculação, gerou a fecundação e, por fim, gerou a gravidez. E que você poderia dizer que a causa final é exatamente o fato de que a evolução engendrou a espécie humana para ter esses comportamentos de finalidade reprodutiva. Tem muito claro que essa finalidade não necessariamente ela é volitiva, porque alguém quis, porque Deus quis, mas tem uma finalidade estrutural. Aí você consegue pegar essas quatro causas aristotélicas aí nesse ato sexual. E aí, claro, por exemplo, algumas pessoas poderiam utilizar isso. Um tomista, de alguém que é adepto de Tomás de Aquino, poderia fazer um raciocínio aristotélico contra a homossexualidade. Eu não sei se ele já fez isso, eu tentei que verificar. Exatamente isso, porque já começou errado porque você se atraiu pela forma errada, né? E atraiu pela substância errada. Aí isso não impede que você tenha tido o ato sexual ali, né? O ato homossexual, só que aquilo ali não vai ter finalidade nenhuma, porque não vai ter esse potencial reprodutivo. Você pode utilizar até esse argumento. Então você pode desprezar esse argumento também, uma vez que não está na intenção da maioria das pessoas, a maioria não sei, mas de grande número de pessoas, a intenção de efetivamente se reproduzir. Elas desassociam facilmente o desejo sexual do desejo de se reproduzir, caso exista. E dá até para aplicar a distinção forma e matéria aí também, de um modo mais confuso. Mas veja só, eu estou querendo colocar que, você entender essa distinção, tem consequências para o seu entendimento das coisas. E aí, insistindo nesse ponto, mas assim, voltando à questão anterior que eu estou colocando desde o princípio, a forma não é, ou pelo menos pode não ser, apenas a aparência externa. A própria substância depende da forma. E todos os eventos que se sucedam, todas as suas ações, todos os seus, do que quer que seja, dependem dessas estruturas formais, dessas que frequentemente podem ser apenas aparências, mas em geral não são. E até mesmo as finalidades, elas podem ser pensadas em termos de formas. Voltando ao princípio, a gente tende a distinguir uma internalidade de uma externalidade e tende a frequentemente acreditar, especialmente no Ocidente, que o interno é mais importante que o externo. Às vezes se esquecendo que o interno é completamente irrelevante se não se expressa externamente. Vai para o jogo da sedução, por exemplo. Vamos supor que você ame uma mulher e quer conquistá-la. O que adianta esse amor escondido lá dentro se ele não consegue se manifestar em atos externos? Se você esconde, se você nunca chegou, nunca se declarou, pelo menos nunca demonstrou. Aquela coisa do moleque lá de colegial, eu tenho uma larga experiência disso, né? Porque na minha infância era assim, né? Você era apaixonado por uma menina na escola e você nunca fez nada a respeito, né?
Você só vai ficar mais esperto depois. Mas o que adianta se isso não se manifesta? Então tem que ter, no mínimo, a manifestação. E a manifestação, mesmo simulada, mesmo falsa, é muito mais eficiente, é muito mais determinante do que algo verdadeiro que não se manifesta. A manifestação externa é mais relevante. Eu lembro que eu falei, naqueles conselhos que eu dei no vídeo, eu nem lembro se foi no vídeo sobre incels, ou no MGTOW versus incels, é que muitas vezes você simular, você, mesmo indo contra uma sensação interna, você fazer a simulação, às vezes, não só pode ter resultados práticos efetivos, como pode até mesmo te transformar internamente. Às vezes, você começa com a simulação, e por meio do hábito vai desenvolvendo, isso vai virando mais que uma simulação, e isso vai se tornando uma manifestação externa que te transforma internamente. Por isso que é tão importante dar esse salto de fé. É por isso que é tão importante, por exemplo, para o conquistador, ousar, mesmo que ele corra o risco de tomar um fora, de passar por uma humilhação, e o cara passa por cima e não está nem aí e vai tentando, porque isso, com o tempo, não só gera resultado prático, mas isso transforma internamente. A ponto de ser capaz de fazer algumas coisas que antes ele não era capaz de fazer. Isso vai fazer diferença. Mas aí vamos mais longe ainda. Você conseguiu expressar isso, não quer dizer que isso não tem, pode não ser suficiente. Às vezes o camarada tem lá o sentimento interno, vai, executa, faz o jogo da sedução, às vezes não consegue. Mas não é condição suficiente, mas é condição necessária para que alguma coisa aconteça. E quando consegue, e aí você vem, às vezes o relacionamento vai para frente, às vezes não vai, às vezes casa, às vezes evolui, às vezes vai para cima, às vezes forma uma família. Mas assim, uma coisa é certa. Mais importante do que ter só um sentimento interno, uma vontade interna, é você ter uma atitude externa que tem o potencial de efetivamente consolidar as coisas. E aí, quer ela tenha partido de uma vontade interna genuína ou não, ela pode dar os devidos resultados e ela pode até transformar o interior. E aí vem aquela grande sacada, é o fenômeno que normalmente determina, né? Quando a gente fala de sujeito e objeto, e os fenomenologistas interpõem no meio o fenômeno, o sujeito interage com o objeto por meio do fenômeno. E às vezes o mais determinante não é nem o sujeito nem o objeto, é o fenômeno em si, é aquela interação, né? Sem a qual você não, tudo mais é inútil. E agora vamos lá, voltando ao ponto, mais essa questão comportamental. Adianta você ter as melhores intenções, os melhores sentimentos e não ser capaz de colocá-los em prática, não ser capaz de sequer expressá-los devidamente? Adianta você ter tá totalmente convencido do seu próprio talento, do seu próprio genialidade, da sua própria santidade, do seu próprio heroísmo e nunca colocá-los à prova? Faz muito mais sentido você agir sem ter certeza de nada, você arriscar, que de repente nesse ato, nesse fenômeno você se descobre. Ou seja, na externalização, em dar uma forma consolidada às coisas, na sua ação específica, que é de uma certa forma você não só externalizar, mas você reconfigurar a realidade de acordo com um modo qualquer, com um interesse específico, ou estabelecer uma forma, uma configuração. Sinônimos de forma. Configurar é figura, é forma. Morfar também é forma, sabe? Transformar. Mas entende que a manifestação externa é mais relevante? É por isso que muitas tradições orientais vão dar mais peso ao externo do que ao interno, vão dar mais peso à aparência do que à essência, porque a essência muitas vezes está totalmente fora do seu alcance perceptual, e mesmo para a pessoa, para você próprio, essa essência pode estar além do seu próprio alcance subjetivo, se é que ela existe, e que até para saber se ela existe, você precisa de determinadas atitudes, você precisa se testar na realidade. Num dos vídeos mais antigos desse canal tem lá o meu debate sobre ética negativa com o professor Cabreira. Aliás, tinha que convidar o professor Cabreira para fazer um vídeo aqui nesse canal. Mas num determinado momento, um dos poucos momentos que ele se deu por convencido por algo que eu falei foi essa questão de que havia lá um argumento de que ele utilizava, de que o ser humano, quando estava mais próximo do seu ser, ele se aterrorizava de tão ruim, que seria uma evidência de que a sua essência é ruim, a sua essência é negativa. Não é no sentido tão superficial, senão é bem mais sofisticado. Aí ele usava o exemplo do criminoso na solitária, porque o criminoso está mais próximo do seu ser. E a minha resposta
Bom, vou até colocá-la aqui, né? Mas essa insistência no ser, eu acho que ela gera muitas confusões. E uma delas que eu cansei de ver nos textos do Luciano Cadeira é uma objeção recorrente, que eu estava até apostando que ele ia ser citado aqui, curiosamente não foi. Não sei se de repente abriu mão por esse exemplo, que é o famoso exemplo da solitária, né, em Alcatraz, que qual que é o pior tipo de castigo para o criminoso? Colocar ele totalmente isolado, dizem lá os psicólogos, em estado de privação sensorial. E por que isso deveria ser tão incômodo se não fosse uma representação de que a sua própria contemplação com o seu próprio ser é insuportável? Ou seja, nós precisamos sempre nos distrair com os elementos do mundo para não nos defrontarmos com a realidade pura da nossa própria existência. Que quando não tem esses entes para distrair, a gente vê de uma forma mais nua e crua. Pode não ver totalmente, mas vê um pouco mais próximo. Eu acho que isso é uma confusão derivada dessa metafísica, dessa ontologia ocidental que, eu não sei, não sei, só digo que ela é totalmente inútil porque serve de mau exemplo. Mas eu nunca vi sentido nessa. E eu acho que é apenas mais um dos erros que se comete inevitavelmente nesse sentido. E por que eu citei esse ponto? Porque tem 3 falhas básicas nesse argumento. Primeiro que é estranho se afirmar que você está mais próximo do seu ser quando você está privado da experiência. Que o sujeito é mais sujeito quando está privado do objeto. Eu acho que nós somos na ação, na relação direta. Quando você é privado dos objetos, é privado dos seus sentidos, é exatamente isso, você vai em direção ao não ser. Você deixa de existir. Se a solitária tem essa tortura tão grande, é exatamente por jogar o indivíduo em direção ao não ser. E aí vem uma tremenda confusão, porque às vezes o ser é visto como algo positivo e às vezes parece que é negativo. Parece que realmente é o não ser. E não fica claro o que é e o que não é. Ou seja, não adianta você acreditar numa essência desassociada da existência. Das duas, uma, ou essa essência só vai se manifestar na existência, ou seja, aquilo que entendo só vai ter relevância na ação, ou na verdade aquilo mesmo vai ser constituído pela ação. Em termos existencialistas, é até estranho, né, que esse argumento originalmente tenha vindo de alguém que tem 1,5 pé, se não 2 no existencialismo. Não exatamente, né, é um pouco mais complicado isso. Mas bem, mas das duas, uma. Você pode até dizer que a existência determina a essência, você pode pensar nesses termos sartreanos, ou você faz como eu, acho que elas são uma e só a mesma coisa. Não é que a essência determina a essência, elas são a mesma coisa. A ação, é o movimento, é o devir que configura a essência. Porque a essência é forma. Ele é configurado, como eu coloquei. É nesse movimento que ela se estabelece. Enquanto não tem esse movimento, enquanto não tem essa ação, enquanto não tem existência, você não tem nada, tem um vazio. É como dizem os budistas, principalmente, né? É um nada. Ele só é alguma coisa no movimento, na ação. Curiosamente, isso tem um pé. Até na teoria da relatividade, né? Dizia... Porque muita gente não entende o que significa se dizer que o tempo e o espaço, no sentido einsteiniano, são mais ou menos uma coisa só, é o contínuo. Mas é uma coisa interessante, é fácil de explicar. Por exemplo, pessoal, o senso comum tende a achar o seguinte, que se de repente todas as coisas do universo paralisam, congelam, todos os movimentos, todo mundo fica frisado, inclusive os movimentos dos átomos, inclusive as moléculas, o senso comum pensa que as coisas pararam, mas o tempo fica passando. A ideia é que não, se todas as coisas congelarem e pararem, não tem tempo. O tempo deixou de existir. O tempo só existe no movimento. Ou outro exemplo também, curioso, que se de repente todas as coisas desaparecessem, o senso comum tende a achar que fica um vazio, fica um espaço vazio. E a ideia é que não, se todas as coisas desaparecessem, também deixa de ter espaço. Que o espaço só faz sentido quando você tem objetos relacionais. Então vê como que existe essa interdependência entre essas categorias que a gente considera como abstratas, como essenciais, como transcendentais, e a realidade concreta. Aí
cai naquela questão do individualismo. A pessoa pensa que tem um ser individual lá, a revelia do coletivo. Isso não tem. Esse indivíduo só existe em conexão com o mundo, em conexão com os outros, em conexão com a coletividade. Remove o coletivo, remove totalmente o externo, ele deixa de ser um indivíduo. Pelo menos em qualquer sentido prático relevante. Mas assim, não estou falando que o indivíduo já está constituído, você tirar todo mundo. Não, assim, mas é impossível conceber como alguém pode se constituir como um indivíduo sem a correlação com o externo. As poucas experiências que a gente tem, que nem são plenas, como por exemplo dos meninos lobo, né? Volta e meia tem um caso aí de uma criança criada totalmente afastada de seres humanos. Foram captados mais de um caso. Essas crianças não se constituíram como seres humanos. Porque sem essa interação, não basta a essência de ser humano que está no DNA, que está na sua espécie. Se não tiver um ambiente cuja estruturação é humana, ele não vai desenvolver. Da mesma forma que não adianta você pegar também um animal e criar ele como se fosse um ser humano, não vai se tornar humano. Então tem uma interdependência aí. Forma e matéria, essência e existência, externo e interno, das duas uma, ou eles são indissociáveis e um só se manifesta, só é significativo com o outro, que é o mais provável. Você poderia até, para efeitos pragmáticos, dar mais atenção à forma, dar mais atenção à existência, à externalidade do que aquilo interno, pelo menos porque você não vê o interno das outras pessoas, e até dentro de você mesmo é difícil de você se compreender assim, uma investigação muito mais profunda que a maioria das pessoas não é nem capaz de fazer. Bom, esses vídeos assim, tendem a ser longos mesmo, não tem outro jeito, é um vídeo mais profundo, mas assim, tentando recapitular, você lidar com essas categorias, você ter uma noção clara dessas categorias, dessas externalidades, dessas internalidades, tem impacto em vários níveis, né? Inclusive eu tinha até pensado fazer uma conexão disso com as questões ideológicas, políticas, apesar de que eu acho que as correlações são meio óbvias, mas para não ficar longo demais também, eu acho que isso já apareceu em vários momentos por aí e vai continuar aparecendo. Para conectar com o assunto do momento que estou desenvolvendo, é aquilo que eu estou dizendo sobre o caso de Ciro Gomes, né? Não adianta ele ter um propósito profundo, claro, essencial, de um projeto muito bom, se ele não consegue manifestar isso externamente. Se ele fica aí perdendo tempo nessas brigas aí com os outros, se ele não consegue se comunicar e apresentar isso, não vai ser realizado esse processo, esse potencial não vai ser atualizado nunca. E aí, mas as pessoas não quer trair a si próprio, mas aí eu quero ser honesto comigo, mas sim, tudo bem, mas decide o que você quer. Você quer atingir um determinado resultado pragmático ou você simplesmente quer ter uma pureza interna? Isso acontece muito na esquerda, né, pessoal? Que querem muitos dessas cruzadas ideológicas, de se combater os preconceitos e remover uma série de obstáculos que impedem a felicidade das pessoas, muitas vezes não tem nenhum sentido prático relevante, é só uma afirmação interna da sua própria bondade. É só para me mostrar como eu sou uma pessoa boa, porque eu estou lutando por isso, mesmo que isso não tenha a menor possibilidade de se realizar. Ela prefere abandonar um projeto, porque esse projeto não é perfeito como ela imaginava. Ou seja, no fundo, é aquilo que, não lembro quem colocou isso aí, que no fundo não é nem política, é autoajuda, né? As pessoas no fundo estão se reunindo para trocar suas experiências, para trocar seus traumas, ou fazer uma terapia de grupo, e travestem esta terapia, esses problemas internos, de ações externas que no fundo não são possíveis de ser realizadas, que só servem para expressar algo que está dentro dela, dando tanta comprovação, tudo isso que eu falei, que apesar de tudo isso estar dentro dela, só tem relevância se elas tentam implementar isso na realidade de um modo formal. E nem vou entrar na seara jurídica de forma e matéria, que é Constituição formal, Constituição material, que é mais escancarado ainda. Mas chega, eu queria dar essa pincelada, é preciso ter esse vídeo aí, porque eu vou fazer referências ocasionais a ele. E eu sou o Marcos Valério XR. Já no dia 16,
na noite, né, de 16 de outubro de 2021. Muito obrigado por sua atenção.